A Procuradoria-Geral da República entregou à primeira turma do STF, no fim da noite de ontem, as alegações finais da ação penal do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Em mais de 500 páginas, Paulo Gonet detalhou as acusações contra cada um dos 8 réus. Listou provas reunidas ao longo da investigação e pediu a condenação de todos pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Como Alexandre Ramagem assumiu o mandato de deputado antes do 8 de janeiro de 2023, é o único réu que não vai responder por outros 2 crimes: dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. As penas máximas somam até 43 anos. O primeiro réu citado nas alegações finais é Jair Bolsonaro. A PGR dedicou 137 páginas ao ex-presidente e afirmou que ele usou a máquina pública para encorajar uma ruptura institucional e permanecer no poder mesmo depois de ter perdido as eleições de 2022. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os fatos de que a denúncia tratou nem sempre tiveram os mesmos atores, mas que todos eles convergiram para o objetivo comum de assegurar a permanência de Bolsonaro na presidência, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022. E afirmou que o grupo liderado pelo ex-presidente e composto por figuras-chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Paulo Gonet apontou Bolsonaro como líder da organização criminosa por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. O Procurador-Geral da República afirmou que os ataques de Bolsonaro contra autoridades não podem ser considerados meramente críticas ou desabafos. Gonet afirma, abre aspas, um chefe de Estado detém uma capacidade singular de influenciar a opinião pública e mobilizar parcelas da sociedade. Dessa forma, suas declarações, especialmente quando hostis e desprovidas de base factual, transcendem o campo da crítica legítima e adquirem caráter de incitação e de desestabilização da democracia. Fecha aspas. Paulo Gonet ressaltou também que essa orquestração, com o peso e a autoridade da estrutura pública por trás dela, representa uma ameaça institucional e não uma simples crítica. Ao longo do tempo, segundo a PGR, Bolsonaro buscou dar aparência de tecnicidade ao discurso fantasioso. Tratou de ataque hacker, código-fonte, vulnerabilidade das urnas, voto auditável, uma infinidade de expressões que se presumem técnicas e autênticas, mas sempre colocadas fora de contexto, com o intuito de induzir o público a erro e forçar a desconfiança popular sobre o sistema eleitoral. A Procuradoria-Geral da República classificou como ambíguas as ações de Bolsonaro em relação aos atos golpistas de janeiro de 2023. O documento afirma: o comportamento de Jair Bolsonaro nas redes sociais no dia 8 de janeiro de 2023 não altera a realidade de que foi o principal responsável pela contínua radicalização e pela criação do ambiente que possibilitou a explosão de violência naquele dia. Suas posturas ambíguas e sua ausência de ação concreta para conter os ânimos inflamados por ele próprio são indícios claros de sua contribuição para a escalada de violência. Segundo a PGR, as evidências são claras de que o réu agiu de forma sistemática ao longo do mandato e após a derrota nas urnas para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado Democrático de Direito. E as ações de Jair Messias Bolsonaro não se limitaram a uma postura passiva de resistência à derrota,
mas configuraram uma articulação consciente para gerar um ambiente propício à violência e ao golpe. Ainda nas alegações finais, o Procurador-Geral da República listou uma série de documentos, mensagens e arquivos apreendidos com os réus. Segundo a PGR, eles comprovam a tentativa de golpe de Estado. Paulo Gonet afirmou que a organização criminosa documentou a quase totalidade das ações narradas na denúncia por meio de gravações, manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens eletrônicas, tornando ainda mais perceptível a materialidade delitiva. A PGR citou o documento intitulado Punhal Verde e Amarelo, que, segundo as investigações da Polícia Federal, foi impresso dentro do Palácio do Planalto e planejava o assassinato do presidente eleito Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Recorde-se que o arquivo antecipava um decreto a ser assinado por Bolsonaro a fim de institucionalizar a tomada do poder e apontava a necessidade de uma estrutura de apoio para o estabelecimento de um gabinete central de crise e gabinetes estaduais. Outro material, intitulado Operação 142, foi apreendido na sala de um então assessor do general Braga Neto, dentro da sede do PL em Brasília. Segundo Paulo Gonet, o documento interpretava de forma equivocada a Constituição para traçar ofensivas contra o Supremo, a assinatura de decreto presidencial e o controle da narrativa midiática. O plano também previa ações claramente voltadas à restrição de exercício das instituições democráticas, como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. Segundo a PGR, o objetivo comum de permanência no poder também é extraído de outro documento encontrado na sede do Partido Liberal, na sala de Bolsonaro. O material arrecadado consistia num texto impresso sobre declaração de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Tratava-se do discurso a ser recitado pelo ex-presidente Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. A PGR cita ainda que na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a Polícia Federal apreendeu uma versão da minuta do golpe intitulada Minuta de Decreto de Estado de Defesa e que, conforme a prova oral produzida em juízo, as proposições do documento apreendido coincidiam com as medidas de exceção apresentadas aos comandantes das Forças Armadas. A Procuradoria mencionou também documentos encontrados na residência de Augusto Heleno, como uma agenda sobre o planejamento prévio da organização criminosa de fabricar um discurso contrário às urnas eletrônicas. A PGR enumerou outras provas reunidas ao longo da investigação para pedir a condenação dos 8 réus. O uso da BIM para vigiar opositores, live de Bolsonaro com ataque às urnas, discursos de 7 de setembro de 2021 com ameaças ao judiciário, reunião de Bolsonaro com embaixadores atacando o sistema eleitoral, discursos de 7 de setembro de 2022 com novas ameaças à democracia, bloqueio da Polícia Rodoviária Federal nas estradas direcionada aos eleitores de Lula no segundo turno das eleições, acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília, com faixas pedindo intervenção militar e prisão de ministros do STF, e a destruição das sedes dos 3 poderes do dia 8 de janeiro. Nas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República também ressalta a importância dos depoimentos de 2 militares que comandavam as Forças Armadas no último ano do governo Jair Bolsonaro. Os ex-comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. Segundo a PGR, as testemunhas confirmaram que lhe foram apresentadas, em mais de uma ocasião, minutas que decretavam medidas de exceção, cujos fundamentos não se ajustavam às hipóteses constitucionais e de consequências impensáveis no Estado democrático de direito. A entrega das alegações finais da PGR abre prazo de 15 dias para a defesa do tenente-coronel e colaborador Mauro Cid se manifestar. Depois será a vez da defesa dos demais acusados. As alegações finais são a última fase antes do julgamento, ainda sem data marcada, que vai decidir se os réus serão condenados ou absolvidos.